Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e hoje eu vou aproveitar para mostrar para vocês um pouco de análise sobre os dias de alta que a gente teve nessa última semana, porque aí vocês vão entender quais são os ativos que devem subir se porventura a bolsa tiver uma alta muito forte, que são ativos mais depreciados. Vocês também vão entender por que que isso aconteceu e vocês vão ver que, embora a bolsa tenha subido na semana aí 5,57, você vê aqui que praticamente tudo entre os dias 10 e 12 de abril, vocês vão entender que tiveram mais de 30 empresas que subiram mais do que 10%, e eu tirei todas aquelas empresas pequenininhas com valor de mercado menor do que 1 bilhão. Enfim, você vai conseguir saber qual é o tipo de empresa que você deveria estar investido se você acredita na alta da bolsa. Enfim, pessoal, depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente começa. Antes disso, é importante que vocês curtam o vídeo, comentem lá embaixo qual tipo de ação que você acha que é, qual ação você acha que tem muito potencial de alta, até porque quanto mais interação, mais esse vídeo aparece para outras pessoas. É importante para que essa informação chegue a muita gente que faça o nosso canal crescer também. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria aproveitar e falar para vocês algumas coisinhas, que é o seguinte: não deixe de seguir a gente lá no Instagram também, @dica de hoje, aquele tracinho de baixo 7, falta muito pouco para a gente chegar a 130 mil seguidores lá no Instagram, e também que toda a noite agora a gente tem uma live ao vivo, tá? Então não deixe de acompanhar a nossa programação também de lives ao vivo, que eu até vou pedir aqui para colocarem na tela agora rapidinho, enquanto eu tô falando isso. Bom, vamos aproveitar para falar um pouco sobre essa semana na bolsa, né? Quando a gente pega aqui os dados, a gente vai ver que do fechamento de 6 de abril, né, que dia 7 foi feriado da Semana Santa, aí 8 e 9 foi sábado e domingo, então do fechamento de 6 de abril até 12 de abril são 3 dias, dia 10, 11 e 12, sendo que o dia 11 subiu 4% o Ibovespa. Nesse período foi aquele que subiu 5,57 na semana que a gente viu ali, então teve uma alta muito forte. Eu peguei somente empresas com valor de mercado maior do que 1 bilhão de reais, e vocês vão ver aqui o quê? Que a Multilaser, por exemplo, foi a ação que mais subiu, 44,88%. Aí depois veio a Aeres, veio a Americanas, Eco Rodovias, Guararapes, Gol, Modal Mais, que talvez seja a exceção aqui nesse meio todo. Aí tem Ezetec, Magazine Luiza, Edux, Positivo, enfim, são essas as empresas aqui. Qual é o perfil desse tipo de empresa aí, né? A gente vê que tem muitas empresas do varejo, a gente vê que tem algumas empresas de construção, tá? A gente vê que tem algumas empresas com endividamento alto, né? Então, por exemplo, uma Apvida, por exemplo, ela precisou agora fazer uma captação, porque ela tem um endividamento alto. A Azul e Gol são empresas que têm endividamento alto, por exemplo. Cirela e Ezetec são empresas de construção civil. Multi, Americanas, Guararapes, Magazine Luiza, enfim, tudo isso empresas de varejo. Tá? Ainda tem algumas empresas educacionais aqui que também estão com endividamento alto. Então, a gente vê que o motivo dessas empresas terem subido é a questão de juros, né? Por quê? Porque varejo está muito relacionado ao juro em si. A empresa não precisa nem ser uma companhia que ela esteja muito endividada. Não é necessariamente assim, cai o juro, aí vai cair o valor de despesa financeira, não é isso. A pessoa que compra, por exemplo, energia elétrica, ela vai comprar energia, ela vai demandar essa energia, ela vai gastar essa energia, ou a indústria vai gastar essa energia, independente do cenário econômico. Tudo bem, ela pode economizar uma coisa, economizar outra, mas a variação é muito pequena.
A mesma coisa, por exemplo, quem consome petróleo, a indústria que consome petróleo, ou a indústria que consome minério, por exemplo, ou a indústria que consome celulose. Agora, a blusinha que você compra, por exemplo, na Renner, ou aquela coisa que você compra na Multilaser, por exemplo, ou aquele chocolate agora das Americanas, já que passou a Páscoa, esse você deixa para depois, você compra um de um preço mais barato. Então, as empresas, elas sabem, e o mercado também, que quando você tem um juro menor, sobra mais dinheiro depois de pagar a dívida e aí o consumidor vai acabar gastando no varejo. Então, esse é o grande ponto. Tá? E o que aconteceu com a taxa de juro esse mês aí, né? Esses últimos dias também. Se a gente pegar aqui o Tesouro Pré-fixado 2029, você vai ver que a taxa dele cai de 13,11% em 15 de março de 2023 para 12,30% em um mês só. Então acaba que tem uma valorização dos preços da renda fixa e acaba tendo uma valorização desse tipo de empresa também. Só que eu poderia falar só das empresas que subiram, né? Que maravilha, eu falei que eram 30 e poucas empresas, 34 empresas, pouquíssimas empresas de commodities aqui no meio, vocês podem ver, são pouquíssimas aqui, ó. Você tem uma BRF aqui, uma 3R Petróleo, e ali no final a gente tem talvez uma CSN que pega commodity e aí modifica, né, na indústria siderúrgica, mas de qualquer forma você vai ver aqui que é muito consumo interno, né, todas essas empresas aqui. Só que a gente tem o inverso também, né, o que mais caiu nesse período? E aí quando a gente vai para o que mais caiu, olha só que estranho, vocês vão ver um monte de empresa que vocês gostam. Um monte de empresa que estava performando muito bem ao longo desse período, que são as empresas de dividendos, e a gente falou isso no vídeo da semana passada, né? A gente falou assim, ó, o mercado já está migrando de small caps para dividendo porque o mercado está com medo e está se protegendo. O que aconteceu com essas empresas aí que o pessoal gosta? Quais? Ó, Taesa, Copasa, Sanepar, né? Ó, Energias do Brasil, Odontoprev, Ipera e etc, e etc. Essas empresas caíram. Tiveram 13 empresas que caíram. Então, a gente precisa ter uma noção muito boa de saber que se o mercado engatar uma alta muito forte, aquelas empresas que eram queridinhas de dividendos, elas vão começar a render menos. Não tem problema nenhum. Para mim, isso não importa a mínima. Tá? Mas você que está chegando agora, talvez você vai querer que, depois que você vê as outras crescendo, você vai querer migrar. Então, se você é uma pessoa que vai fazer essa migração, não deixa para fazer muito depois. Eu, porventura, gosto eu determino lá o percentual que eu quero ter no risco, que são empresas menores, e eu tenho um percentual que eu quero colocar em empresas que vão gerar renda. Então, eu não preciso ter esse medo, eu não preciso ficar achando nunca, que é o que eu prefiro. Mas, enfim, se você é daquele tipo que vai correr atrás do outro, etc., cara, faz essa migração antes. Não deixa para fazer a migração como a gente chama, né? Pé trocado. Você agora que a bolsa estava mais barata, comprou dividendo. Aí depois que a bolsa estiver cara, você vai comprar small cap. Você vai ficar perdendo na ida e perdendo na volta. Tá? Então, esses aqui são pontos importantes. Outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte. É você entender que ganhar dinheiro nessa última semana foi mole. Tá? Qualquer pessoa que comprou qualquer coisa deve ter ganho dinheiro. Porque você teve 34 empresas que subiram mais de 10%. Você só teve 11 que caíram. Então qualquer pessoa ganhou dinheiro nessa semana. Tá? Então esse é um outro ponto que é importante da gente ter em mente. Agora, uma dúvida que acaba aparecendo nas pessoas é a seguinte. Então as empresas que se beneficiam da queda dos juros, elas são melhores se você acredita que vai ter essa queda de juros. Né? Eu, porventura, ainda não acredito com certeza que vai ter essa queda de juros. Eu ainda estou meio reticente depois da última ata lá do Copom, depois daquele último comunicado que foi muito forte. Né? Eu acho que eles só vão baixar juros quando tiver realmente certo que a meta da inflação vai estar indo, que a inflação vai estar indo lá para a meta. Tá? Mas, enfim, se você acredita que o juro vai cair,
você deveria pensar nesse tipo de empresa, desses setores que a gente falou. Só que um erro muito comum é as pessoas falarem assim, ah, já sei, vou investir em empresa muito endividada. Porque empresa muito endividada vai acabar subindo muito, porque a despesa financeira dela diminui. E aí o que acontece? Algumas dessas empresas elas acabam falindo, entrando em recuperação judicial, perdendo participação de mercado, não conseguem fazer investimento, então elas ficam menos eficientes. Quem gosta de número, eu consigo colocar aqui em números, tá? Então, olha só, as 34 empresas que subiram mais de 10% esse ano, vocês vão ver aqui que elas têm um endividamento que não necessariamente é alto. Você tem empresas aí com endividamento de -1, por exemplo, igual a Ezetec, que tem mais caixa do que dívida. Você tem empresas aí com endividamento 0,4, igual a 3R Petróleo, por exemplo. E a correlação desses dois é 0,0027, quer dizer, 0,2%. Tá? Isso no R quadrado, você teria que tirar a raiz disso, mas é muito baixa de qualquer forma. Se você pegar a correlação de todos os ativos, você vai ter 0,0173, que também é muitíssimo baixo, 1,73%, mesmo que você tire aí a raiz, vai dar um número muito baixo também. Então, quer dizer, o endividamento em si não afeta essa coisa da empresa crescer ou não. Tá? Não quer dizer que a empresa que está com maior endividamento é aquela que mais vai crescer, porque ela pode perder muito na parte operacional. Então toma cuidado com esse viés que a gente começa a ver bastante nas matérias por aí. E por fim, é importante eu dizer o seguinte, banco não tem endividamento, então essa segunda planilha aqui eu tive que tirar os bancos. Tá? E aí eu peguei todos esses bancos e botei aqui separado, para a gente ver como é que foi o andamento dos bancos. E você vai ver aqui que só tiveram 2 bancos que caíram, o Nubank, né, que é um banco que é um pouco diferente, o modelo dele de negócios, e o Mercantil do Brasil, que tem uma liquidez pequena. Né? Enquanto isso, a gente vê aqui que tiveram 5 bancos, né, na verdade 3 bancos, né, porque o BTG aqui tem a PNA, a ON e a Unity. Então a gente tem aqui 3 bancos que subiram mais de 10%. De qualquer forma, a gente consegue ver o que? O Bradesco subiu 5,90, mais ou menos de acordo com a Bolsa. O Itaú subiu 5,16, mais ou menos de acordo com a Bolsa. O Santander subiu 4,70, também mais ou menos de acordo com a Bolsa. Tá? O Banco do Brasil subiu mais, 9,48. O que eu quero mostrar com isso é que os bancos, eles tem um potencial de ter uma correlação com a bolsa. Então você, se não quiser trazer muita volatilidade para a tua carteira, você tem uma parcela em banco, você fica um pouco correlacionado com a bolsa também. E você vê que esses bancos maiores, eles têm uma correlação grande. Quer dizer, quando a bolsa caía muito, eles caíam muito. E quando a bolsa agora está subindo muito, eles sobem muito, apesar do resultado ruim do Bradesco, apesar do resultado ruim do Santander, eles conseguem mais ou menos acompanhar a bolsa, tá? Então, esse era o recado que eu queria aproveitar para passar hoje, tá? Queria aproveitar e pedir de novo para que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês ativem o sininho. Toda quarta e sábado a gente tem vídeos gravados e todo dia à noite a gente tem uma live ao vivo hoje com os nossos especialistas. Afinal, dica de hoje, Research é uma casa de análise que traz talvez a empresa que mais traga conteúdo gratuito para você. E é claro, né, a empresa se sustenta, então além do conteúdo gratuito, ela tem também os conteúdos pagos que estão nos links aqui de baixo, e o principal link é o dicadehoje7.com/produtos. Então se você quer renda fixa, a gente tem recomendação de renda fixa, carteira de renda fixa. Se você quer ações, a gente tem relatórios de ações, vídeos de ações, carteira recomendada de ações, o relatório em áudio, se você quiser escutar. Se você quiser fundo imobiliário, a gente tem. Se você quiser internacional, a gente tem. Se você quiser um produto diversificado, a gente tem a carteira plena. Se você quiser criptomoedas, a gente tem a Dica Cripto. Enfim, uma casa completa para que você não precise buscar informação em lugar nenhum. Abraços a todos, bons investimentos, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.